Oi, como você está? Hoje aqui nas Pílulas Intuitivas eu vou falar um pouco como é difícil a gente mudar de hábito, né? E aí eu vou começar com uma experiência que eu tô vivendo nesse momento, né? No final do ano eu vou passar um tempinho numa tribo indígena na Amazônia e para viver essa experiência a gente teve uma orientação, então, de fazer uma limpeza mesmo, a nível de alimentação, né? Então, eu já tô assim, há mais ou menos um mês e pouquinho, que eu fiz a retirada, então, da carne, né? Já faz um tempo que eu tô aí, um tempo sem comer, né? De vez em quando eu como e tal, mas agora eu resolvi, então, tirar a carne. Então, a orientação é carne, álcool, açúcar, e eu também resolvi tirar o carboidrato, né? Então, na verdade, estou passando aí, né, algum desses aspectos, principalmente o açúcar, que é os desafios aí que eu tenho, uma hora eu conto sobre isso para vocês. É uma abstinência mesmo, sabe? Tem momentos que eu sinto aquela vontade, né, de comer, mas eu fico analisando. Mas essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu senti o cheiro de carne de porco, olha só que interessante. Eu senti o cheiro e me deu aquela vontade, então, de comer, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei pensando, por que será que eu tô sentindo essa vontade até a ponto de sentir o cheiro, né? E aí eu tava aqui fazendo, né, as minhas avaliações próprias e eu me lembrei que quando eu era criança, na minha família, era muito comum nas festas, nos almoços, né, que a gente fazia, ou mesmo quando eu ia para o interior, lá perto de Belo Horizonte, né, onde eu morava, a carne de porco estava sempre presente, né? Então, eu tenho associado para mim que como referência, né, de uma emoção, né? Então, assim, é uma característica emocional mesmo, né? Eu associei esse tipo de carne a uma emoção que foi para mim muito importante, né, no decorrer da minha infância, da minha adolescência, né? Então eu associei, né, a emoção com a questão da carne. E aí eu fiquei pensando, né, então como que eu faço agora, né? Que eu tenho essa referência, eu associei, né, essa essa ligação, né, dessa memória afetiva com esse tipo de alimento. Então como fazer agora, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Então aí veio para mim uma questão assim, que eu preciso, então, viver outras experiências também prazerosas em relação ao tipo de alimentação diferente da qual eu tinha e associar, então, a uma emoção que me traz esse prazer, né? Também que eu tive aí na infância, que tem a ver, então, com essa mudança de hábito. Então, por que será que é tão difícil? Um dos aspectos que eu tenho observado é essa associação que a gente faz, né? Do alimento com a memória afetiva. E isso é muito forte, né? Então, isso não é uma coisa que a gente desfaz assim de uma hora para outra, né? Então, trazer essas questões para a consciência ajuda, mas a gente tem um caminho a ser seguido, né? Quando a gente fala de mudança de hábito. E esse é um que eu estou percebendo aqui na minha jornada, então, né? Dessa limpeza que eu estou fazendo do ponto de vista de alimentação, né? Então, é fácil trocar, né? Então, trocar, viver uma outra experiência, né? Ligada à questão do prazer em comer com outro tipo de alimento e fazer essa associação, né? Na verdade, não é fácil. Eu preciso, então, me abrir, né, a novas experiências de alimentação, né? E, aos poucos, ir associando, né, esse novo jeito, esse novo hábito, esse novo tipo de alimentação. Então, esse é um dos fatores que eu tenho observado das dificuldades que a gente tem, então, em fazer a mudança de hábito, né? Aqui, no meu caso, falando hoje sobre a questão da alimentação, né? E você, já viveu algum tipo de experiência parecida com essa? Você já tentou tirar algum alimento que para você assim, que te remete a emoções positivas aí da infância, né? Essa questão emocional e que foi difícil? Então, compartilha aqui comigo que eu quero saber um pouco mais, tá? E essa história dessa experiência, então, que eu vou viver na tribo indígena, eu vou contando para vocês no decorrer do período aí também, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo.